Esse homem descobriu uma maneira de ganhar dinheiro no aeroporto. Cada vez que devolvia um carrinho de bagagens, recebia 25 centavos, e isso lhe deu uma nova esperança de sobrevivência. No início, encontrou e devolveu 3 carrinhos abandonados. Ao fim recebeu 3 moedas, o suficiente para comprar algo para comer, já que estava preso no aeroporto. Quando percebeu que a estratégia dava dinheiro, começou a procurar mais e mais carrinhos. Aos poucos, sua alimentação melhorou. Por um momento, pensou que havia encontrado uma solução definitiva para seu problema. Mas não percebeu que estava sendo observado. O líder do aeroporto acompanhava cada um de seus movimentos e não estava disposto a permitir que aquilo continuasse. Para cortar sua única fonte de sustento, criou um novo cargo para alguém ser responsável pela devolução dos carrinhos. E o homem perdeu sua oportunidade de negócio da noite para o dia. Mas por quê? Porque o líder queria acabar com ele. Apenas porque era um estrangeiro sem identidade. Poucos dias antes, esse homem havia recebido uma notícia devastadora assim que desembarcou do avião. Estava havendo um conflito civil em seu país. A comunidade internacional deixou de reconhecer sua nação, tornando inválidos seus documentos e sua moeda. Ele não podia voltar para casa e, sem dinheiro, ficou preso no aeroporto de Nova York. Sem alternativas, adaptou-se como pôde. Quando estava com fome, aproveitava os biscoitos gratuitos. Para dormir, improvisou uma cama com cadeiras e arrumou até uma maneira para tomar banho. Mas, um dia, pelas câmeras de segurança, o líder do aeroporto viu ele caminhando pelos corredores vestindo apenas um roupão de banho. Aquilo foi a gota d'água. O líder careca estava prestes a ser promovido a diretor. E aquela situação era uma ameaça, e ele tinha que resolver isso o quanto antes. Foi então que ele procurou o homem e lhe disse que naquele dia, ao meio-dia, os guardas fariam uma troca de turno. Por 5 minutos, haveria um momento de brecha na segurança. 5 minutos. Esse seria o tempo que ele teria para sair do aeroporto. Ele não entendia inglês, mas captou algumas palavras-chave e conseguiu interpretar o que o líder queria dizer. Assim, quando o relógio marcou meio-dia, o líder entrou na sala de controle e começou a executar seu plano. Ordenou que o porteiro se retirasse. A porta estava livre. Mas o tempo passou. E o homem continuava parado diante da porta. Ele percebeu que a câmera de segurança estava apontada para ele. O líder, percebendo o problema, virou rapidamente a câmera para outro lado. Mas, o homem já havia se escondido sob a câmera. Quando o líder tentou verificar novamente, o homem colocou o rosto na lente. O líder entendeu que o homem não escaparia dessa maneira. Era honesto demais. Sem alternativas, o homem voltou à sua rotina. Sem dinheiro, tudo o que podia fazer era olhar, faminto, enquanto as outras pessoas comiam. Um jovem funcionário do restaurante notou que ele ia todos os dias ao guichê de imigração para pedir um visto para entrar em Nova York, sempre sendo recusado pela mesma oficial. O detalhe curioso: ele tinha uma queda pela oficial. Então, fez uma proposta ao homem. Se ele conseguisse informações sobre a oficial e as repassasse a ele, em troca, ele lhe daria uma lancheira todos os dias. A fome falou mais alto. O homem aceitou a proposta sem pensar 2 vezes. Agora, além de sobreviver, ele tinha que visitar o escritório da oficial. Ele lhe fez várias perguntas, como se ela gostava de filmes e se estava apaixonada. Felizmente, a policial ficou cada vez mais curiosa sobre ele. Durante esse período, o homem também fez novos amigos no aeroporto por meio de seu amigo e começou a se envolver com eles. Um dia, não muito tempo depois, o rapaz finalmente criou coragem para expressar seus sentimentos à oficial. Ele pediu ao homem que entregasse uma mensagem para ela junto com o anel. Na hora de sair do trabalho, o rapaz esperava ansioso em frente à pizzaria, sem saber que a policial já havia ido procurá-lo, tudo com a ajuda do homem. No final, o rapaz conseguiu entregar o anel e realizou um casamento no aeroporto. Mas isso fez o homem refletir. Ele sabia que não poderia depender do amigo para sempre, então decidiu procurar emprego no aeroporto. Infelizmente, sendo um estrangeiro que não falava inglês e cuja identidade era incerta, ele foi rejeitado repetidamente. Ao ouvir mais uma recusa, teve uma ideia. Quando estava prestes a voltar para descansar, percebeu uma parede que estava prestes a ser reformada. Como ex-trabalhador da construção civil, se interessou, pegou as ferramentas, colocou os fones de ouvido e mergulhou em seu próprio mundo. Logo, a noite passou. Na manhã seguinte, a parede áspera que existia na noite anterior estava completamente renovada. Quando a equipe de decoração chegou, ficou surpresa com o que viu. O chefe notou que o acabamento das paredes feitas pelo homem era excepcional. Todos os detalhes haviam sido tratados. E o homem foi contratado com um salário alto, o que deixou o líder do aeroporto incomodado. Era inacreditável que o salário fosse realmente superior ao seu. Ele imediatamente ordenou que seus subordinados colocassem o homem em um quarto solitário e tentou contatar outros departamentos para que o levassem embora. Então, chamou o homem ao escritório novamente e lhe disse que havia uma maneira de sair do aeroporto. Se o homem admitisse que tinha medo de voltar ao seu país em guerra, poderia solicitar e obter permissão para deixar o aeroporto e entrar em Nova York. O líder ficou feliz ao achar que essa seria a solução, mas o homem recusou. Naquele dia ocorreria uma inspeção de alto escalão. Se tudo corresse bem, ele poderia ser promovido a diretor. Mas, no meio da inspeção, um homem tentou atravessar a segurança com remédio proibido. A equipe tentou confiscar o medicamento, mas o homem ficou desesperado e começou a enlouquecer. Será se o homem vai conseguir um dia sair desse aeroporto? Curta e comente